E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Revisão com o Fred. E dessa vez estou fazendo aqui uma revisãozinha para a prova de Química, onde eu vou escolher 5 exercícios aqui mais complicadinhos, né, da apostila para a gente poder resolver juntos, né, envolvendo equilíbrio, deslocamento e tudo que a gente aprendeu ao longo desse trimestre de Química, né, basicamente para a gente dar uma refrescada nos exercícios e entenderem como eles funcionam, tá bom? Então, vamos começar aqui com o primeiro exercício. É um exercício da FUVEST, que diz o seguinte: a oxidação de SO2 a SO3 é uma das etapas de produção do ácido sulfúrico, certo? Então, tem aqui a produção, ele dá aqui para a gente a produção do ácido sulfúrico. E ele diz que o ΔH é menor que zero, ou seja, é um processo exotérmico. Em um dado instante T1, foram medidas as concentrações de SO2, O2 e SO3 em um reator fechado a 1000 graus Celsius, obtendo os seguintes valores. Então, ele deu a concentração de SO2, 1 mol por litro, deu a concentração de O2, 1,6 mol por litro, e deu a concentração de SO3, 20 mol por litro, certo? Então, ok. Então, considerando os valores, como é possível verificar se o sistema está ou não em equilíbrio? Então, como a gente já aprendemos, né? A gente consegue verificar se o sistema está ou não em equilíbrio, primeiro achando o Q, o QC. Tá? O QC é basicamente a mesma coisa que o KC, mas o KC é quando a gente tem certeza em qual instante está acontecendo o equilíbrio, e nesse caso aqui, a gente não sabe. Então, eu estou justamente perguntando se isso está em equilíbrio ou não. Então, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo a mesma forma basicamente do KC. Então, concentração de SO3 elevado ao quadrado, sobre a concentração de SO2 elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2. Então, a gente vai ter o quê? A concentração de SO3 é 20, então vai ser 20 ao quadrado, sobre a concentração de SO2, que é 1, vezes a concentração, ao quadrado, que é 1, vezes a concentração de O2, que é 1,6. Então, a gente vai ter 400 dividido por 1,6. Essa concentração, o QC, vai dar 250. E ele disse aqui embaixo que o KC da reação é 250. E a gente sabe, quando o QC, desculpa, é igual a KC, significa o quê? Que essa reação está em equilíbrio. Certo? Se o nosso QC fosse maior ou menor, não estaria em equilíbrio. Neste caso aqui, já que eles têm o mesmo valor, a gente pode sim afirmar, com cálculos matemáticos, que essa expressão aqui, com esses valores de concentração, está em equilíbrio. Então, a primeira parte está respondida, certo? A segunda, ele pede para a gente esboçar um gráfico, né, de avaliação de tempo de T1 e T2, considerando que em T2 o sistema está em equilíbrio. Então, vamos lá. Então, nós teremos aqui, vamos desenhar aqui, nós teremos aqui um gráfico, certo? Aqui a gente pode chamar de tempo. Aqui, vamos chamar aqui onde começa de T1, e aqui onde entra em equilíbrio em T2, certo? Aí a gente tem as concentrações que ele deu, né? Concentração aqui de 1, né? Vamos dizer que essa parte aqui é de concentração. Aqui 1,6 e aqui 20 mol por litro, certo? Lembrando que aqui é sempre concentração, então em QC e em KC é a mesma coisa, a gente tem que usar sempre concentração. Né? Se fosse qualquer outra medida em gramas, por exemplo, ele teria que dar um volume para a gente poder acertar a concentração, certo? Então, ele disse que em T1, onde começa a reação como ele deu aqui, né, ele disse que no dado instante de T1 ele encontrou essas medidas. E a gente encontrou que essas medidas aqui, elas também vão dar o valor do KC, ou seja, de T1 para T2, que é onde entra em equilíbrio, vai ser constante as concentrações. Então, a gente vai ter aqui uma reta, certo? Essa reta indicando o valor da concentração de 20, que era SO3. Vamos fazer de uma forma mais correta aqui. Então, SO3, esse pequenininho. Aí, 1,6 também é uma constante até aqui. Deixa eu fazer melhor isso aqui. Também é uma constante para cá, assim. Tá? De 1,6, que é o nosso O2. E daqui para cá também é uma constante, certo? Que vai ser o nosso SO2. Então, esse aqui é o primeiro exercíciozinho, um exercício para a gente lembrar o que é o QC.
entender qual que é a relação entre QC e KC, neste caso aqui, quando ambos têm o mesmo valor, e depois esboçar o gráfico de equilíbrio, certo? Então, agora, bora para a segunda questão. O segundo exercício dessa revisão, que agora é o exercício que a gente está falando da produção do ácido nítrico a partir da amônia, está dizendo que isso se dá em 3 etapas. Temos a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. A fim de verificar as condições que propiciam maior rendimento na produção de NO na etapa 1, o engenheiro realizou testes com modificações dos parâmetros operacionais dessa etapa. Então, ele fez aqui uns testes. Então, com base nas 3 etapas, escreve a equação balanceada para a reação geral, de obtenção de ácido nítrico, está obtecendo ácido nítrico, cujos coeficientes estequiométricos são números inteiros, certo? Sem frações. Essa reação tem como reagentes o NH3 e o O2 e produtos o ácido nítrico, o H2O e NO. E ele disse que o coeficiente do ácido nítrico é 8, tá? Então vamos lá, o ácido nítrico ele se encontra aqui, certo? Na etapa 3 da nossa reação. E ele disse que o coeficiente que está, o coeficiente que é o número que está na frente dele, que indica a proporção, é 8. Ou seja, nós multiplicaremos isso por 4 aqui. Essa é a primeira equação que a gente multiplicar por 4, tá? Então, vamos lá. Na etapa 3, então, a gente vai ter multiplicando por 4, a gente teria o quê? 12 NO2 mais 3H2O. Opa. Vamos dar aqui mais um zoom, tá? Mais 3H2O, certo? Gerando aqui 4H2O, gerando 8HNO3 mais 4NO. Certo? Então, vamos lá, mais 4NO. Essa caneta aqui dificultando um pouquinho o processo. Tá? Mais 4NO. Certo? Nós teríamos essa parte. Tá? Primeiro ajuste foi feito. Então, o que ele diz aqui? Ele diz para a gente que de reagentes nós temos o NH3 e o O2, ou seja, só podemos ter neste lado o NH3 e o O2. Então nós temos que arrumar um jeito de sumir com esse NO2 que está aqui, porque ele não é um dos reagentes da nossa equação. Então, nós iremos aqui, o NO está aqui, ó. Então nós iremos multiplicá-lo por quanto para ele sumir aqui? Por 3 nessa aqui. Então, multiplicando por 3 nesta aqui, nós teremos o quê, pessoal? Nós teremos 12 NH3 mais 15 O2, gerando 12 NO, certo? Mais 18 H2O, certo? Então, já que este NO, ele tem que, o NO está aqui na parte dos produtos, aqui está tudo certo. Só que tem um porém, certo? Aqui, este NO está na parte dos reagentes, e a gente já viu que esta parte dos reagentes só pode ter o NH3, que é a nossa amônia, e o oxigênio, o gás oxigênio. Então, nós teremos que sumir com este NO que está aqui. Então, agora nós multiplicaremos esta parte aqui, 6, certo? Porque vai ficar 12 NO mais 6 O2, gerando 12 NO2, porque o NO2 ele não pode estar aqui também, certo? Porque a gente tem como reagente somente a amônia e o gás oxigênio. Então, nós agora temos uma reação praticamente pronta. Então, corta esse com esse, este some com esse, tá? E essa água aqui vai sumir em parte com essa aqui. Então, nós teremos o quê? Deste lado. Nós teremos que a equação global vai ser quanto, pessoal? Vai ser 12 NH3 mais 21 O2, gerando para a gente 14 H2O, mais 8 HNO3 e mais 4 NO. Perfeito, pessoal? Então, nós teríamos isso aqui acontecendo. Então, essa aqui seria a resposta da nossa letra A. Olha só que coisa bacana, tá? Então, essa aqui, a resposta lá é a equação global, que a gente acabou de responder, certo?
E a letra B, ele vamos para a B. A B, ele pede para a gente identificar qual teste que produziria mais rendimentos na produção de NO. Então, vamos ver. Se ele aumentar a pressão, que é como o teste 1 sugere, vai acontecer o seguinte, o equilíbrio ele vai deslocar para o lado onde tiver menos mol de gás, certo? Segundo o princípio de Le Chatelier. Então, aqui nós teríamos 9 mols de gás e aqui nós teríamos 10 mols de gás. Se você aumentar a pressão, ele vai deslocar para a esquerda, e vai para a esquerda. Isso não vai propiciar a produção de NO. Então, você não pode aumentar a pressão, não teríamos um maior rendimento. Então, o teste 1 e 3 vão embora. E agora, se você diminuir a pressão, que é como diz o teste 2 e o teste 4, a gente teria o quê? Se você diminuir a pressão, ele vai deslocar para o lado onde tem maior mols de gás, no caso aqui, para a direita. Então, nós sabemos se eu diminuir a pressão, ele vai deslocar para a direita. Então, esse é um dos casos que a gente precisa ter, certo? O deslocamento para a direita com a pressão diminuindo, certo? E agora vamos ver a temperatura. No caso da temperatura, se nós diminuirmos a temperatura, percebemos aqui pelo ΔH que o processo aqui é um processo exotérmico, ou seja, a reação direta ela é exotérmica, a reação inversa é endotérmica. Então, a reação que propicia a produção de NO é a reação o quê? Exotérmica, então, portanto, direita. Então, nós precisamos o quê? Resfriar. Então, a temperatura tem que diminuir para a gente deslocar para a direita. Então, portanto, o teste que vai garantir o maior rendimento de NO é o teste 4. Certo? Bora para a próxima questão. Ele dá uma tabela, forma estrutural e as constantes de ionização de alguns ácidos monocarboxílicos encontrados na natureza. Então, nós temos os ácidos, a forma estrutural de cada um e o Ka. Então, considere que 3 soluções da mesma concentração em mol por litro, uma de cada um desses ácidos, foram preparadas à mesma temperatura. Então, qual das 3 soluções apresentará maior condutividade elétrica? Então, primeira coisa, aqui ele deu o Ka. Então, quanto mais forte for o ácido, mais íons livres ele vai ter. Então, portanto, nós teremos uma maior condutividade elétrica. O ácido mais forte aqui é o que tem o 10 elevado a o menor númerozinho aqui, no caso, menos 4. Então, portanto, o que terá maior condutividade elétrica por ter maior Ka é o ácido fórmico. Por quê? Ele tem maior Ka. Certo? Vamos para o B agora. Em uma solução de ácido acético, este ácido aqui, foi adicionada uma certa quantidade de acetato de sódio, mantendo-se a temperatura constante. Indica o que deverá ocorrer com o grau de ionização do ácido acético. Justifique sua resposta com base no princípio de Le Chatelier e na equação a seguir. Então, nós temos essa equação aqui, que está dando aqui a ionização do ácido acético, certo? E a gente tem aqui um acetato de sódio. Então, primeira coisa, vamos ver aqui como é que funciona a ionização do acetato de sódio. A ionização do acetato de sódio, ele vai fazer o quê? Nós teremos o quê? Nós teremos aqui, vamos fazer de outra forma, esse gráfico aqui, nós teremos em presença de água, nós teremos aqui o Na+, sendo liberado, mais o CH3COO. Certo? Então, nós teríamos aqui o cátion e o ânion sendo liberados aqui, tá? A ionização do acetato de sódio, certo? Funciona dessa forma. Então, percebam que na ionização do acetato de sódio, ele libera este íon, que também é liberado nesta aqui, ionização do ácido acético, certo? Então, o que acontece? Se nós aumentarmos a concentração, se nós aumentarmos a concentração deste íon aqui, certo? Que é o íon que foi jogado, né? Se a gente jogar acetato de sódio, ele vai aumentar essa concentração, tá? Então, dessa forma, o que vai estar acontecendo? Aumentando essa concentração, a gente vai estar deslocando o equilíbrio,
certo? A gente vai estar deslocando o equilíbrio para onde? Se você está aumentando esta quantidade, o deslocamento é o quê? Ele é justamente o movimento oposto à ação que você está fazendo. Então, ele vai deslocar para a esquerda, para a formação de ácido acético. Ou seja, se a gente vai ter o que? Para deslocar para a formação de ácido acético, a gente vai ter o quê? Menos íons livres, né? Menos íons livres nessa solução. E vai diminuir, certo? Vai diminuir o grau de ionização, é isso que vai acontecer. Se nós adicionarmos mais acetato de sódio, nós teremos o quê? Maior quantidade destes ânions aqui, e essa maior concentração, né? A concentração, não a quantidade, a maior concentração desses ânions vai acabar fazendo com que o deslocamento aconteça para a esquerda, certo? Porque ele é antagônico ao seu movimento, à sua interferência. Então, vai aumentar a quantidade de ácido e diminuir a quantidade de íons livres, portanto, o grau de ionização vai diminuir por consequência, tá bom? Agora vamos para o quarto exercício. Proteína composta por 4 cadeias polipeptídicas. Cada cadeia está associada a um grupo M que contém ferro, capaz de se ligar reversivelmente ao oxigênio, permitindo assim sua função primária, que é de transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos periféricos. Então, nós temos aqui um primeiro gráfico de pressão parcial de oxigênio, e nós temos aqui um segundo gráfico que é de pH. Tá? Então, a figura 1 apresenta a curva de dissociação para 2 hemoglobinas humanas, em adultos, que é a linha tracejada, e as fetais, que é a linha sódio, a linha vermelha. Considerando elementos de equilíbrio químico, e esse gráfico indique qual hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio, adulto ou a fetal. Então, como é que a gente faz esse tipo de exercício? A gente pega um valor aqui, por exemplo, da pressão parcial, e nós iremos observar, por exemplo, o valor de 40, certo? Se nós pegarmos o valor de 40, nós teremos aqui, vamos marcar aqui no nosso gráfico, nós conseguiremos identificar que para os valores da pressão parcial, certo? Para os valores de pressão parcial, aqui principalmente no 40, que foi o que a gente está pegando, a porcentagem de saturação da fetal é 80%, enquanto a da adulta é de 60%. Ou seja, a hemoglobina que tem mais afinidade com o oxigênio é a fetal, certo? Por quê? Porque numa pressão parcial, de 40 miligramas de mercúrio, nós teremos o quê? Nós teremos uma saturação de 80% da hemoglobina, do oxigênio, né, com a hemoglobina fetal, e uma saturação de 60% da hemoglobina dos adultos em contato com o oxigênio. Portanto, a fetal tem maior afinidade com a molécula em questão, certo? Agora vamos para a B, que é um pouquinho mais complicado, certo? A B é o seguinte, o efeito Bohr, representado na figura 2, ocorre, ou seja, a gente não sabe o que é efeito Bohr, ele vai dizer agora, ocorre quando células com metabolismo aumentado liberam maiores quantidades de CO2 no sangue, certo? Entre as curvas do gráfico, a linha sólida tracejada indica que apresenta o resultado final do efeito Bohr, tá? Explique do ponto de vista químico como você chegou nessa conclusão, certo? Isso aqui é um exercício da segunda fase da Unicamp, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente chegou nessa conclusão? Como é que a gente consegue pensar isso? Então, vamos olhar aqui na figura 2. O que a gente consegue identificar? Que quanto maior o pH, maior vai ser o quê? Maior vai ser a porcentagem de saturação que a gente vai ter de oxigênio. Isso a gente consegue observar, certo? O pH aqui 7,6 tem maior saturação do que o pH de 7,2, certo? A gente consegue ver isso. Então, quanto maior for o pH, então aqui, ó, maior pH, certo? Vamos aqui dar um zoom aqui direitinho. Então, o que a gente vai ter? Maior pH, a gente vai ter o quê? Maior porcentagem de saturação, certo? Isso que a gente consegue identificar. E quanto menor o pH, vai ser menor a porcentagem de saturação, certo? É isso que a gente consegue identificar. Então, então vamos de novo. Quanto maior for o pH, maior vai ser a porcentagem de saturação, tá? Então, quanto menor for o pH, menor vai ser a porcentagem de saturação. Então, o que a gente pode concluir? Que a curva,
que a curva tracejada é a que corresponde à menor porcentagem de saturação, certo? Então é isso que a gente consegue ver. O resultado final, que é o metabolismo que libera maiores quantidades de CO2, ou seja, se nós temos uma maior saturação de O2, certo? Essa não pode ser, a gente tem uma maior liberação de O2, ou seja, uma maior saturação nesse caso, a gente consegue entender que a linha que a linha tracejada vai ser a linha que tem, que vai ser a resposta do efeito Bohr, certo? Então, a porcentagem com menor saturação vai ser esta linha aqui, certo? A linha tracejada, a linha de pH2, tá? Linha tracejada. Certo? Isso do ponto de vista matemático, né? A gente observando, certo? Do ponto de vista químico, a gente pode dizer o seguinte, então, ó, em áreas de menor pH, nós teremos o quê? Nós teremos uma alta concentração de H+, certo? Alta concentração, tá? Menores pH, certo? Porque quanto menor o pH, mais ácido vai ser, mais íons livres de H+ a gente vai ter, certo? Então, o que vai facilitar? Isso vai facilitar a liberação de CO2. Por quê, pessoal? Então, quanto maior o pH, maior será a liberação de CO2. Por quê? Ó, vamos ver aqui, ó. H+, tá? Mais HCO3-, certo? Vai liberar o quê? Vamos ter a reação inversa de H2CO3, certo? Que, por sua vez, terá uma reação reversível desta forma, certo? Então, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir com isso que o equilíbrio, nesse caso aqui, o equilíbrio, ele vai ser deslocado, tá? Em áreas de maior pH. Deslocado, certo? Porque se você aumenta a concentração de H+, ele vai ser deslocado para onde? Ele vai ser deslocado para a direita, tá? Que por consequência é para a formação de CO2, certo? Ele vai ser deslocado para a direita, que vai garantir a formação de CO2, tá? Ou seja, o pH diminui, o pH, quando ele diminui, quando o pH é pequeno, a gente vai ter o aumento da concentração de H+, que vai deslocar o equilíbrio para a direita, propiciando a formação de CO2. Portanto, o gráfico a linha do gráfico que representa o efeito Bohr, que é quando a gente tem grandes quantidades de CO2 no sangue, é justamente por esse princípio de Le Chatelier, por esse deslocamento, é que quando a gente aumenta a concentração de H+, porque a gente tem um pH menor, no caso aqui o pH de 7,2, então seria esta linha aqui a nossa resposta, tá bom? Bora para o próximo teste. Metilfenidato, comercializado com o nome de Ritalina, é uma substância química utilizada como fármaco. O remédio, que pertence à classe das anfetaminas, é um estimulante leve do sistema nervoso central, com mecanismo de ação do organismo humano ainda não bem elucidado. Porém, sabe-se que é absorvido somente na forma neutra. A estrutura e os efeitos do metilfenidato foram descobertos durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi utilizado em soldados que precisavam de mais foco e concentrações durante os longos dias de batalha. Atualmente, a Ritalina, usada no tratamento medicamentoso nos casos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, narcolepsia e hipersonia idiopática do sistema nervoso central. Tá? Então, ó, ele disse que faz parte das classes das anfetaminas, ou seja, nós sabemos por isso que ele aqui tem um caráter básico, certo? Também, nós podemos dizer aqui pela presença, certo? Desta função orgânica. Então, a primeira coisa que ele pede é para escrever a equação química de Brownstedt-Lowry, que representa a ionização disto em água, utilizando fórmulas estruturais. Vou tentar da minha melhor forma aqui desenhar para vocês como isso funciona. Então, nós temos aqui, ó, assim, certo? Estou desenhando aqui a fórmula que ele deu aqui do ladinho. Então, nós teremos algo... O chanel benzênico está muito mal desenhado, tá? Mas ele está aqui. Nós teremos esta partezinha aqui, HN. Desta forma aqui. Certo? Não está perfeito, mas dá para entender. Certo? Mais
2O, gerando, considerando que isso aqui seria uma base, no caso, então a gente teria o quê? A liberação aqui de OH menos. Para isso, para dar somente um Hzinho aqui, a gente teria o quê? Que duplicar a quantidade de Hzinho aqui para que quando houvesse a reação inversa, voltasse a fórmula estrutural do metilfenidato. Então, vamos desenhar aqui como é que ficaria o seu íon. Ficaria algo assim, certo? A parte aqui não seria alterada, tá? O núcleo benzênico também não seria alterado aqui nesta parte, ele ficaria o mesmo núcleo benzênico que me falta destreza para desenhar. Sim, certo? E esta parte aqui que mudaria, porque nós teremos um NH2+, certo? Para que quando reagisse com o OH- aqui, com este íon, ele voltasse à sua fórmula inicial, certo? Porque é uma reação reversível, certo? Como é que esta parte aqui ficou bem estranha. Aí vamos desenhar bonitinho aqui assim. Pronto. Certo? Então nós teríamos essa aqui como sendo a fórmula estrutural, tá? Um desenho meio porco, mas deu para entender, tá? Então vamos agora para B. Tá? Para B, nós teríamos o seguinte, ele quer que a gente escreva a expressão da constante de equilíbrio para a ionização do composto. Então a constante de equilíbrio, ele só quer a expressão, ele não quer o valor ainda, certo? Então a constante de equilíbrio aqui seria o quê? Seria a concentração de OH- vezes a concentração deste íon, certo? Sobre a concentração do metilfenidato, porque a concentração da água não entra porque ela é constante, certo? Essa seria a letra B. E a letra C, ele pede o seguinte, agora nós teremos uma parte, a parte mais complexa. Ele pede que ele diz que é comercializado em cartelas de comprimidos contendo 46 miligramas do princípio ativo de cada comprimido. Considere um comprimento de retalina totalmente dissolvido em 1 litro de água e calcule a concentração em mol por litro dos íons OH- nessa solução e determine o pH. Então, ele quer a concentração dos íons OH- e do pH. Bem parecido com a nossa provinha de química que a gente fez no finalzinho do trimestre, certo? Então, primeira coisa, nós sabemos que ele deu aqui do NOT a DOT, que 200 gramas, que a massa molar do metilfenidato é 230 gramas por mol. Então, nós temos que calcular quantos mols tem em 46 gramas, porque foi o que ele deu ali no nosso problema, a cartela de 46 gramas. Então, 230 gramas, 1 mol. Vamos lá, 1 mol. Às vezes a minha caneta era dessas. 1 mol. E nós teremos que saber 46 miligramas, que ele colocou aqui, quanto? 46 miligramas é a mesma coisa de 46 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, vamos colocar tudo aqui na mesma unidade, certo? Para Y, que vai estar em mol, certo? Fazendo essa continha, a gente teria que Y é igual a quanto? Eu fiz a continha aqui, igual a 230 sobre 46 vezes 10 a menos 3. Isso seria 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro, certo? De quanto? Isso aqui é de quê? De metilfenidato. Isso aqui, certo? É 2,4 mol por litro de metilfenidato. Neste caso aqui, de 46 gramas, nós teríamos 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro de metilfenidato, certo? Agora, vamos para a tabelinha. Nós sabemos que a equação é o seguinte, de ionização. É o metilfenidato mais a água, certo? Aqui. Que vai formar para a gente o quê? Vai formar o íon, que a gente viu ali, mais OH-, certo? Isso que vai ser. Nós vamos ter o início, o reage barra forma e o equilíbrio, certo? No início, quantos mols de metilfenidato a gente tem? Acabamos de calcular. 2 vezes 10 a menos 4, certo? E de íon 0 e de OH- 0. Reage forma nós não sabemos, x, x. Então, portanto, no equilíbrio nós teremos x, x e 2 vezes 10 a menos 4 menos x.
Só que isso é aproximadamente o próprio 2 vezes 10 a menos 4, porque este princípio que nós iremos utilizar aqui para resolver o nosso negócio, para nosso negócio não, nosso exercício. Então, a constante de basicidade nada mais do que vai ser que x vezes x sobre 2 vezes 10 a menos 4. Vamos aproximar para facilitar. E a constante de basicidade, ele deu aqui, certa constante de ionização, nesse caso, constante de basicidade, tá? Ele deu que é 2 vezes 10 a menos 4 também, a constante de ionização do metilfenidato. Ele deu que a constante de ionização do metilfenidato é 2 vezes 10 a menos 4. Então, por isso que a gente está se apropriando deste valor, certo? 2 vezes 10 a menos 4, que é a constante de ionização do metilfenidato que foi dado, é igual a x ao quadrado sobre 2 vezes 10 a menos 4. Então, portanto, x ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 8. Então, x é igual a 2 vezes 10 a menos 4, certo? Por isso que nós podemos fazer essa aproximação, certo? De x. Então, baseado nisso, nós sabemos o quê? Nós sabemos que x, então nós sabemos que a concentração de OH- é isso aqui, certo? Então, é uma das respostas, é isso aqui, certo? Então, isso aqui equivale à concentração de OH-, que é uma das coisas que ele pede no exercício. Agora ele quer pedir o pH. Tá? Então, nós sabemos o quê? Que pOH é menos log de concentração de OH-. Então, pOH vai ser igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 4. Nós temos multiplicação, que isso em logaritmo significa soma. Então, é igual a menos log de menos log. Então, vamos aqui já colocar menos log de 2 mais log de 10 a menos 4. Tá? Certo. Então, nós teremos, aqui em cima, nós teremos pOH igual a menos log de 2. Log de 2 ele forneceu para nós aqui no exercício. Log de 2 é 0,3. Então, log de 2 aqui seria 0,3. Mais log de 10 é menos 4. Se nós jogarmos esse menos 4 para cá, fica 4. Log de 10 é 1. Então, vai ficar mais 4. Certo? Mais. Menos com menos, mais. Então, mais 3,7. Este é o nosso pOH. Certo? Baseado nisso, este nosso pH será isso, porque esse menos 4 vai passar para cá. Então, a gente vai ter o pH 3,7. Então, com isso, nós conseguimos concluir que o pH é igual a 14 menos 3,7. Portanto, o nosso pH vai ser quanto, pessoal? Vamos fazer aqui. 14 menos 3,7. 3 vai ser 10,3. Essa seria a resposta. Tá bom? E é com esse exercício aqui que eu termino a nossa videoaula. Uma videoaula mais curta do que a que a gente está acostumado, mas porque eu selecionei só os exercícios mais dificilzinhos, alguns exercícios platina que estão nas orientações de estudo para resolver com vocês, porque o resto dos exercícios, do exercício de pH, aquele envolvendo o varalzinho parecido com o que a gente faz em matemática, eles aí eu vou deixar para vocês resolverem, tá? Recomendo que vocês terminem esses exercícios, porque ajuda a preparar bastante para a prova, tá bom? Fora isso, se vocês quiserem também, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui nos comentários, ou até mesmo se vocês conseguirem entrar em contato com os professores de química para que eles possam sanar a dúvida de vocês, tá bom? Deixem um like, se inscrevam no canal, se vocês quiserem podem escrever um comentário aqui embaixo e compartilhem o vídeo, tá bom? Abraço e até a próxima.